Se o seu cliente te pedisse hoje um bolo no corte, você saberia qual a tabela usar, a gramatura de cada fatia? Se fosse para 30, 40, 50 pessoas, você sabe o que fazer? Olá pessoal, sou Alexandre Oliveira e diariamente eu tenho recebido essas perguntas em centro culinário ou online de a quantidade de fatias para determinados tabuleiros, tamanhos de tabuleiros. E eu tenho uma tabela, posso dividir com você. Agora, antes de te dar o peixe, eu queria te ensinar a pescar. É isso mesmo. Eu vou te ensinar a você não ter mais dúvida nenhuma de como medir o tamanho do tabuleiro, mesmo que você não tenha essa tabela que eu vou te dar. Eu vou liberar para você no grupo que está aqui embaixo. É só participar da nossa escola online. A tabela, gente, é uma tabela simples, fácil. Agora, o problema é que, principalmente quem está começando, tem uma certa dificuldade na hora de ter segurança. E aí, se a pessoa te pede um bolo de 20, de 30, de 40 fatias, você até sabe. Mas se pede um bolo de 80, de 100 fatias, por você nunca ter feito esse bolo, você acaba tendo dificuldade e começa a ter aquela certa insegurança e passa essa insegurança para o cliente. Aí está o problema. Por quê? Se você não passa a segurança para o seu cliente, ele vai embora e vai comprar com outro. Agora você entende por que tem gente que de repente não faz o bolo com tanta qualidade como você, com os melhores materiais como que você trabalha, e fecha mais bolos e faz mais bolos, né, mais encomendas do que você, porque a pessoa passa segurança. Então, passe segurança, mesmo que você ainda não tenha feito aquele bolo. Por isso, fica até o final desse vídeo e não pula nenhum passo, para que você entenda essa aula e nunca mais precise de ninguém te mostrar o tamanho certo para a quantidade de fatias. Combinado? Chama a vinheta e já vamos para o nosso vídeo. A primeira coisa que você precisa ter é um conjunto de tabuleiros para que você possa oferecer para o seu cliente. Então aqui, olha, eu tenho diversos tamanhos de tabuleiros que eu consigo oferecer para o meu cliente. Isso daqui eu consigo montar uma tabela e dessa tabela eu vou poder exatamente saber a quantidade de fatia. Agora, não basta simplesmente você ter noção da quantidade de fatia. Você precisa entender exatamente o que o seu cliente quer. E quando o bolo é um bolo no corte, normalmente ele está pensando na quantidade, gente, na quantidade. Então, para que a aula fique bem didática, eu vou virar o meu tabuleiro ao contrário. Vou usar um giz, para que você tenha exatamente a noção. Vou molhar esse giz molhado. E eu vou fazer, nesse meu tabuleiro aqui, 3 marcações. Mas não são 3 marcações aleatórias, são 3 marcações propositais. Vou colocar aqui, olha, 8, marquei. Mais 8 e marquei. E fechei aqui também com 8. Então eu tenho 1, 2, 3 marcações. 3 marcações no meu tabuleiro. A partir daqui, eu vou dividir o meu tabuleiro em 3. Eu sei que não está muito certinho, mas só para você ter uma noção, tá? Não precisa ficar exatamente certo. É só para você ter uma ideia da quantidade de fatias que vai dar nesse tabuleiro aqui. Dividir em 3. 1, 2, 3. A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou medir aqui 1,5 cm. Essa é a base que eu trabalho como fatia. Então, vamos colocar que seja o meu dedo, 1,5 cm. Então, vai do dedo de cada pessoa aí, né, gente? O meu costuma ser um pouco maior que da maioria das pessoas. 1,80 m, né? Mas isso é um outro caso, né? Então, vamos lá. Vou medir, ó. 1, 2, 3, se você olhar tá certinho, tá? 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então aqui eu tenho 20, certo? Eu tenho 20 fatias multiplicados por 3. Então, se eu tenho 20 fatias multiplicados por 3, significa dizer que esse tabuleiro aqui, eu vou ter 60 fatias. Agora, eu vou ter 60 fatias se eu tiver de 8 a 10 centímetros de altura. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, a montagem desse bolo que aconteceu em Centro Culinário. Esse nosso tabuleiro, ele tem 30 por 40. Agora, se serve de conselho, inclusive a nossa tabela, você vai perceber isso, que nós sempre colocamos uma quantidade menor de fatia equivalente àquilo que realmente rende para passar ao nosso cliente. Porque você não sabe exatamente como é que seu cliente vai cortar o bolo, você não sabe se vai ter que repetir ou não. Então, tudo isso você precisa levar em conta na hora de você passar a quantidade de fatias, porque imagina que, de repente, o seu cliente peça alguém para cortar e essa pessoa corte fatias generosas, sabe? Bem grandes. Isso vai ser um problema se ele virar para você e falar, olha, não deu a quantidade de fatias que você me pediu, que você me solicitou e que você falou que daria. Então, por esse motivo, é sempre importante você jogar um pouco uma quantidade que seja a menos do que realmente vai dar o seu bolo, que aí você já se previne. Não esquece de cobrar, tá bom? Cobra o preço certo, gente. Inclusive eu ensino como calcular aqui também no canal. Vocês percebam que nós temos três camadas de recheio no nosso bolo. Então, normalmente um bolo de corte, para que ele fique bem úmido e bem recheado, nós colocamos 3 camadas de recheio. Então, gente, olha, ganache na lateral, não se faz necessário, se você simplesmente for colocar um chantilly, pode também só usar o chantilly, mas nesse caso, as nossas alunas, elas decidiram optar pelo ganache para ter um pouco mais de segurança por conta de ser um bolo com pasta americana. Eu vou deixar alguns minutos essa tabela aqui para você tirar um print da tela. Se você, é claro, ainda não é da nossa escola online, que você com certeza já vai receber no seu telefone sem custo nenhum. Agora eu vou te dar uma dica para você que está iniciando e de repente não tem todos os tabuleiros, está começando a pegar encomenda agora, não podia esquecer de falar com você. Se você não tem tabuleiros de 50 centímetros, de 40 centímetros, dá para resolver. Aqui, gente, olha, dica, tá? Vai clarear um pouquinho por conta da luz. Esse tabuleiro aqui, ele tem 20. Ele tem 20 de largura, né? Tem 20 de largura. Se você não tem um tabuleiro de 40, quer servir uma quantidade maior de pessoas, você pode assar 2 tabuleiros desse e coloca um do lado do outro. Nesse caso, né, se for um bolo de corte, seriam 4 tabuleiros desse. 2 e 2. Então você não precisa ter muitas formas de repente, se você tiver tabuleiro desse tamanho. Isso se aplica também para os bolos de 130 fatias, 150 fatias, que talvez você não tenha tabuleiros maiores. Aí, nesse caso, você pode colocar um tabuleiro do lado do outro, e ao invés de você fazer 2 bolos, você vai fazer 4 bolos. 2 embaixo e 2 em cima, com 3 recheios. Deu para entender, gente? Se não deu, comenta aqui embaixo que a gente vai explicando detalhadamente para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, faça isso agora. E se você não conhece a nossa escola online, eu tenho um recado para você.
No link que está aqui embaixo, você vai abrir essa interface com opções para o YouTube, para o nosso grupo no WhatsApp e também para a nossa escola online e também o Instagram. Abrindo, gente, a escola online, é exatamente isso que você vai ver. Tem vários vídeos, boa parte deles são gratuitos, são vídeos exclusivos e mais direcionados em alguns conteúdos que às vezes nós não temos o tempo hábil para passar aqui no canal. Então você pode estar seguindo o nosso trabalho, participando da nossa escola, não paga nada para ser nosso aluno. Escola Online Alexandre Oliveira, conheça você também. Eu sei que muitas dúvidas surgem nesse assunto e surgirão, isso é perfeitamente normal. E uma delas é o seguinte: professor, você fez com um tabuleiro maior. Então você cortou aqui 8 centímetros, dividiu em 3. E se o meu tabuleiro for menor, dá para fazer? É claro que dá, gente. Vou continuar na regra dos 8 centímetros que eu desenvolvi aqui para vocês. Ó, 8 centímetros aqui, marquei. 8 centímetros aqui, marquei. Então, se meu tabuleiro ele é menor ou menos largo, eu vou dividir 8 e 8, eu vou ter 2 agora. Vou dividir ao meio, dividir no meio e novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Opa, quebrou aqui. 13. 13 aqui, 26. Então, a mesma regra dos 8 centímetros funciona para o tabuleiro maior e para o tabuleiro também menor. Agora, eu queria dividir também com você a decoração desse nosso bolo, como ficou lindo. Para simbolizar o mar, foi feita uma mesclagem entre pasta azul e pasta branca, mas sempre predominando a parte branca, para que realmente tenha esse desenho do mar. Bolo já ganacheado e nós temos ali um esculpido na parte de cima, mas como não é o caso do nosso vídeo, nós não vamos nos interter na questão de esculpir o bolo. Isopor comestível, é aquele feito com floco de arroz, ele também vai ajudar a dar aquela ideia de onda do mar, aquele volume, para não ficar aquela coisa muito chapada no nosso bolo. Para fazer esse realce, essa nuance de cores, vamos usar pó aveludado. Para quem tem, pode usar também aquele jet, né? Aquele jet de tinta, aquela pistola. Fica bem interessante também, fica um desenho bem bacana. E aí, olha como fica legal, gente. Todo desenho, todo desenhado, todo lembrando realmente o mar. E aí nós cortamos a fatia da pasta americana e vamos colocando na lateral. E não precisa ser muito certinho, precisa realmente que seja ondulado. Essa é a nossa ideia. E para fazer a junção, um pouquinho de água ou cola de CMC já é suficiente para poder colar no bolo e colar uma fita na outra. Olha a nossa aluna aí do Recreio dos Bandeirantes, Mega Recreio dos Bandeirantes, Lohane. Para fechar em cima, eu venho com uma tira, eu fiz as marcações nessa tira com a própria espátula, é bem simples de ser feito também. E aí vai colar com um pouquinho de água ou a própria cola de CMC. E o nosso bolo está pronto, gente, que bolo lindo! Isso foi a prova das nossas alunas e eu aproveitei, era para ser um simples bolo e virou esse lindo bolo feito por nossas alunas em Centro Culinário. Claro que essa fatia não é a fatia que eu ensinei, né, gente? Então, só a nível de mostrar o interior desse bolo para que você tenha a ideia das camadas de recheio e as camadas de bolo que precisam ser niveladas. E olha como fica um bolo bem úmido, maravilhoso, gente. Vamos lá no interior. Olha que bolo apetitoso, com recheio de chocolate, uma massa branca.
Eu não podia deixar esse vídeo terminar sem te dar uma dica muito importante. Se você vai fazer bolos maiores, você vai precisar usar tábua, tá bom? Sempre opte por você usar tábua. No caso do vídeo, foi simplesmente uma aula, não era para transporte, mas se você vai fazer bolos maiores e você vai transportar, é importante que você tenha sim uma tábua para que não venha te dar problema. Evite o máximo, sabe, gente, que tenha imprevistos na sua encomenda, no seu bolo. Até porque a pessoa que está te encomendando confiou muito no seu trabalho, ela não quer se preocupar com nada. Então, quem tem que se preocupar realmente é você que está prestando o serviço. Então, faça o seu melhor para que o seu nome ele venha crescer no seu bairro, na sua localidade, no seu estado, porque não no nosso Brasil. Você tem essa possibilidade, se você crê em você, acredite em Deus, que Ele vai te dar a vitória e você, sem dúvida nenhuma, vai se tornar grande em tudo que você decidir empreender. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, obrigado pelo seu carinho, você que ficou comigo até agora, se já é meu aluno, não esquece do joinha, porque é a nossa lista de chamada aqui, isso quer dizer que você esteve presente aqui no nosso vídeo. E no mais, todo dia no Instagram eu coloco um vídeo, uma foto, alguma coisa relacionada à confeitaria para o seu crescimento. Não se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria ela tem que ser dinâmica. Forte abraço, pessoal! Até o próximo vídeo, domingo tem mais. Tchau, tchau!